Vamos lá a Gálatas. A gente vai ver nesse período agora da tarde as cartas paulinas de Gálatas até 2 Tessalonicenses. Agora eu quero saber quem é que está com Bíblia aí, levanta a mão. Agora, para saber se é verdade, levanta a Bíblia mesmo que eu quero ver. Levanta a Bíblia. Estou vendo Bíblias bem velhinhas, isso é muito bom. Bíblia bastante usada. Levanta, gente, levanta para eu ver. Levanta. Estou vendo que tem flamenguista aí sem Bíblia. Não, gente, não é para ligar para a mãe, não. O pessoal está com celular. Celular não é Bíblia, não, gente. Celular não é Bíblia, não. Não vale, não. Não vale, não. Lá nos teens, para dar exemplo para vocês. Poxa, a gente teve nas duas turmas, somando todo mundo, gente, vamos dizer assim, um percentual, 95% deles, todo mundo com Bíblia. Dois jovenzinhos só que esqueceram Bíblia. Isso é muito bom, sabe por quê? A nossa meta lá é que todo mundo, nenhum teen esteja abrindo a Bíblia aqui no começo, quando a gente fala, durante um tempo, a gente tinha a maioria deles fazendo isso, abrindo a Bíblia aqui, para olhar no índice, para saber onde que está o livro. Ele falou lá, Oséias. Eles sabem assim, isso aí está no livro de... Como é que eles falam? Heresias. Capítulo, que eles gostam de brincar, né? Eles zoam assim, isso aí não está na Bíblia não. Eles já estão sabendo. É importante, eu vou aproveitar aqui para fazer aquele destaque de professor, né? É importante que a gente tenha a Bíblia impressa. Tá? É importante. Usar a Bíblia no celular eu uso todo dia, ouço a Bíblia todo dia, isso é ótimo, mas é imprescindível que a gente tenha a Bíblia impressa, tá? Por algumas poucas razões. Primeira, a nossa forma de assimilar o conteúdo da palavra, tá? É mais eficaz no trato com a Bíblia em papel. O acesso à Bíblia em papel, pode cair o queixo, segura o queixo aí, é mais rápido na Bíblia de papel. Para eu abrir em Gálatas aqui, eu acesso mais rápido do que se o meu celular já tiver engatilhado, eu já tiver aberto, desde ontem Gálatas, e aí eu clicar aqui, já está ali Gálatas. Mas se eu tiver que abrir o aplicativo, para chegar lá no livro, se você usa o YouVersion como eu, você sabe que demora. Então a Bíblia de papel ainda é mais ágil. E outra... Hoje a gente estava mostrando o mapa da perseguição mundial aos cristãos. Embora que a gente viva com grande liberdade, pode chegar o tempo que, se a gente ficar totalmente dependente de Bíblia no celular, se amanhã depois o cara que controla o aplicativo ele resolver não oferecer mais, você fica sem sua Bíblia. Se você tem a Bíblia em papel, você ainda tem possibilidade de guardá-la. Então, recomendo, tá? E sempre que você for estudar, estuda aí, usa a Bíblia de papel, não é? Vale muito a pena. Vamos lá na epístola de Paulo aos Gálatas, então. Apresentar para vocês uma cronologia, só para a gente lembrar que as cartas de Paulo estão ali, por volta de 49 a 67 depois de Cristo. Isso é importante a gente ressaltar, porque, principalmente hoje em dia, muita suspeita é lançada sobre a palavra de Deus, e é incrível como que algumas pessoas não perguntam, não duvidam, nem questionam a autenticidade ou o valor de escritos que são posteriores à Bíblia, alguns anteriores, mas que não tem a quantidade de cópia, que não tem toda a segurança, que não tem todo o cuidado na tradução. Então o pessoal não vai questionar obras de filósofo ou qualquer outra coisa, mas a Bíblia o pessoal vai cair em cima. E aí é muito curioso, mais ainda curioso, o fato de algumas pessoas levarem em consideração e depositarem confiança em evangelhos ou escritos que são posteriores, que são aqueles gnósticos, evangelhos apócrifos, que foram escritos coisas assim de 300 anos depois de Cristo, e quando vão para a Bíblia vão cheios de suspeita, tá? Então, os escritos do primeiro século, escritos de testemunhas oculares de Jesus, merecem toda a nossa confiança, mas não por causa da razão humana apenas, tá?
mas por causa daquilo que Deus testifica no nosso coração. Amém? Então vamos lá. Gálatas, a vida cristã na prática. O que acontece aqui na epístola aos Gálatas, gente? O tema principal que a gente vai ver aqui é a justificação pela fé. Porém, a gente vai ficar surpreso em ver que ao mesmo tempo que Paulo ele dá uma série de exortações, orientações práticas, em praticamente todas as cartas de Paulo, mais ou menos aparece essa estrutura. Ele tem uma saudação, uma parte doutrinal em que ele expõe algum tema bíblico, ele chama a nossa atenção para alguma verdade teológica importante, e aí ele desenvolve aquilo e mais ou menos do meio para o final da carta, das suas cartas, ele dá as orientações práticas e vai terminar com geralmente termina, né, daquela maneira amorosa, saudando os irmãos, mande lembranças, estamos com saudades, né? O tom das cartas é sempre muito pessoal, e aqui em Gálatas não é diferente, né? Você vai ver logo no capítulo 1, você que está com a sua Bíblia aí, abre ela, pega aí Gálatas no capítulo 1, em cada carta a gente vai fazer um panorama, a gente vai caminhar através dos textos, tá? E aí peço que você tenha essa agilidade de manter a Bíblia aberta para a gente poder olhar junto os textos. No capítulo 1 de Gálatas você vai ver, Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Olha que coisa interessante, ele faz a saudação, lembrando de todo mundo, chamando todo mundo, está todo mundo aqui comigo, todo mundo saúda vocês, e aí ele já faz uma petição, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então ele já deixa claro o seguinte, a justificação é pela fé. É esse o tema, dá para enxergar bem? Dá, né? Justificação pela fé, beleza. O tema principal da carta, e aqui Paulo, já no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele já chama a nossa atenção para Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso. Apesar da gente falar aqui que Paulo tem um tom prático também, o que vai aparecer nessa carta, Paulo vai tentar resolver um problema, um certo desvio na igreja da Galácia, um problema semelhante que estava acontecendo lá na carta aos Colossenses, na comunidade dos Colossenses. Mas aqui Paulo, ele tem toda a preocupação de mostrar para a igreja que não são as obras que nos justificam, mas é o poder de Jesus Cristo, é o poder de Deus manifesto em Cristo Jesus. Foi a ação de Jesus que nos deu a salvação. Nenhuma ação que nós façamos vai nos dar a salvação. Nada que nós façamos pode nos dar a purificação necessária do nosso pecado, mas somente Jesus Cristo somente Jesus Cristo pode fazer isso. E no verso seguinte, no verso 6, você vai ver como que ele fala assim, como ele está surpreso por ouvir de notícias dos Gálatas a respeito do que eles estariam se deixando levar pelos enganos mundanos. Como ele diz, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que esse seja excomungado, que esse não tenha mais nada a ver com a gente. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema.
Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus, ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. É importante que você grave essa regra que Paulo estabelece aqui. Se ainda que ele esteja aqui falando até de maneira um tanto poética, né? Ainda que um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, é claro que ele está usando de certa ironia. Não vai vir nunca um anjo do céu até nós e vai dizer algo diferente daquilo que foi pregado, não é? Nós ouvimos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por Jesus. É Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é o Messias, o Filho de Deus, o Deus conosco. Nunca virá um anjo do céu dizendo algo diferente disso. Não é possível, não é possível. Então ele usa de certa ironia. Se ainda que um anjo desça do céu e venha dizer para vocês um evangelho, vai pregar um evangelho para vocês diferente do que foi pregado, então vocês não aceitem de maneira nenhuma. Agora presta atenção, pega a visão. Olha que coisa curiosa. Não sei se você já ouviu falar no Islã, já ouviu? Não sei se você já ouviu falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, já ouviu? Não sei se você já ouviu falar de outras religiões que, como o Islã e os mormons, tiveram a sua mensagem anunciada através de anjos. Que coisa curiosa, não é? O apóstolo Paulo, Deus, em toda a sua eterna sabedoria, já avisou a igreja desde o primeiro século. E parece que o inimigo cega a visão de algumas pessoas, né? É justamente um anjo que vem, ou se acredita ser um anjo, e prega para um ou para outro uma mensagem diferente do que está aqui. Se vier um anjo e disser que Jesus Cristo não é o Senhor e Salvador, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, que Jesus Cristo não é o Messias, a gente não vai acreditar de maneira nenhuma, amém? Então não tem por que a gente ficar sem enganado. A gente vai ver que Paulo escreve aqui aos Gálatas para reafirmar que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. Ele combate aqui os judaizantes, alguns irmãos que estavam querendo que os novos convertidos a Cristo Jesus, ao Evangelho, estivessem observando a lei do Antigo Testamento. E ele vai dizer, isso é absurdo, não tem cabimento, porque o que nós precisamos seguir não é uma regra, mas sim uma pessoa, é Cristo Jesus. E aí ele combate esses judaizantes que estavam impondo, por exemplo, práticas como a circuncisão e outras práticas relacionadas lá à lei do Antigo Testamento, impondo isso aos cristãos. Imagine se a gente fosse viver assim, a gente não ia poder, quem aproveitou hoje a feijoada, né, não ia poder comer feijoada, porque a carne de porco no Antigo Testamento é condenada, não pode comer. Mas isso foi uma lei entregue aos judeus, como um preparatório, ou como Paulo dirá, um pedagogo, um preparador, um instrutor, um mestre, para orientar o povo no Antigo Testamento. Nós não somos obrigados a seguir essas leis dietéticas. A gente não, os homens, por exemplo, não tem problema de fazer a costeleta, né? Os homens, a gente não tem problema de vestir camisa com tecido sintético. No Antigo Testamento, o Senhor Deus cercou o seu povo de todos os lados para que preservasse o seu povo de todo o mal que o rondava. Não só os problemas éticos, orientando como é que o homem tem que viver, a mulher tem que se comportar, as crianças como que tem que ser, mas o Senhor também orientou tudo aquilo que o seu povo poderia comer ou não. Só que essa lei passou. Nós hoje vivemos por meio de Cristo Jesus, e é isso que Paulo está mostrando aqui. Quem já teve a oportunidade de ler a carta de Paulo aos Gálatas inteira? Levanta a mão. Que beleza, que beleza. Então fala para mim agora qual o seu texto preferido de Gálatas. Quem quer falar? Levanta a mão aí e fala. Senão vai todo mundo começar a falar, vão achar que é línguas e vão sair daqui. Levanta a mão, ninguém quer falar? Fala aqui, irmã, como é seu nome? Oi? Sheila, qual o seu texto preferido de Gálatas? Oi?
5:22. 5:22. O que está escrito em 5:22, pessoal, ali também? Vamos lá, o que fala em Gálatas 5:22? Ó, o pessoal do Kids que está espalhado por outro lugar, vocês têm que sentar junto ali, ó. O pessoal do Kids se juntou ali, tá todo mundo ali, ó. Já sabe das musiquinhas, excelente. Quero que você observe, vou aproveitar um ensejo, quero que você observe o contraste que Paulo usa aqui, ao falar do fruto do Espírito. Pega um pouquinho antes, no verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Isso é muito importante para a igreja, né? O inimigo tem usado justamente essa divisão entre nós para desestabilizar. E aí ele continua: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne estão aqui em contraste com o fruto do Espírito. Então eu posso estar até exagerando, mas repare como Paulo faz uma distinção aqui, ele falando da diversidade e da confusão que existe na carne, e quando ele fala do Espírito, ele não fala dos frutos, ele fala do fruto. Então ele está enaltecendo, ele está reforçando a unidade do Espírito. Os Gálatas estavam perdidos, achando que deviam voltar a outros preceitos, e o que Paulo está dizendo, tudo encontra unidade, tudo recebe sua unidade, inclusive a igreja de Cristo. E o fruto de Cristo, o fruto do Espírito é um só. Então, cuidado, não pense você, não, eu estou vendo aqui o fruto do Espírito, eu sou muito amoroso, mas alegre eu não sou. Não, eu sou muito alegre, mas não tenho paz, eu sou muito irado, eu me iro no Espírito Santo. Não é isso que ele está dizendo. Cada um de nós deve demonstrar todas essas características como fruto do Espírito, que é o resultado da atuação de Deus em nós e do cultivo que nós fazemos de uma vida santa. Amém? Então ele contrasta aqui as obras da carne, essa diversidade caótica que a carne produz, em contraste, em comparação com o fruto do Espírito, que é a unidade harmônica em Cristo Jesus. Amém? Alguém quer dizer algum outro texto preferido? Senão eu vou falar o meu, que eu gosto muito também. Alguém quer falar mais um? Não? Estão com medo de errar? Vamos falar assim: orai sem cessar, pastor. Não, essa vai ser lá no final, em 1 Tessalonicenses, isso aí. Fala. Adiantou. Isso. Exatamente, esse é o texto que eu gosto aqui de Gálatas. Acompanha de novo a leitura, gente. Gálatas 2:20. Pega um pouquinho antes, né? No verso 15, Paulo está falando, aqui nesse trecho, a gente poderia tomar como o centro da carta, né? Ele está falando aqui aos Gálatas, assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E aí lá na frente, verso 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Esse texto é muito forte, é lindo demais. Eu estou crucificado com Cristo, ou seja,
Tudo aquilo que era carne em mim morreu, foi crucificado em Cristo Jesus. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que nós vivemos aqui na carne, nós vivemos por meio de Jesus Cristo. Esses textos precisam ser lidos e relidos todos os dias por nós, para que a nossa mentalidade seja conformada a Cristo, para que a gente abandone de uma vez por todas os nossos velhos hábitos, aquelas desculpas esfarrapadas de dizer: tudo bem, vou ser imitador de Paulo, vou ser imitador de Jesus, mas não me imite. A vida que é estabelecida por Deus para nós é essa vida de santidade, de intimidade com Deus. Então não se deixe enganar. Se você tem vivido uma vida você não tem se servido de Deus, se servido da sua palavra, se servido da presença poderosa de Deus, dia após dia, como um banquete espiritual gigantesco, você está vivendo, como ele vai falar nos Colossenses, né? Você está impondo à sua vida um peso, um fardo, que Jesus não pediu nem ordenou para você carregar. A gente fica criando desculpas, né, para os nossos erros, para as nossas falhas, e aí a gente deixa de viver uma vida poderosa em Deus, que essa vida poderosa em Deus testemunha e experimenta não só o poder de Deus manifesto na vida dos outros, mas na nossa própria vida. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer assim, operar sinais e milagres na sua vida todo dia, tá? Que é aquela coisa de você pede: Senhor Deus, desamassa meu carro, aí Ele desamassa. Senhor Deus, preciso de um carro novo, aí aparece uma chave de um carro na sua casa. Não são essas coisas, entendeu? Às vezes você não está nem sofrendo com alguma questão de saúde, ou toda a tua família já está convertida, você está numa vida assim maravilhosa. Mesmo assim, Deus vai se manifestar dia após dia. A gente não pode relaxar com um conforto, amém? E ele continua, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O sacrifício de Jesus, ele foi para atender a todos aqueles que ele regenerou, amém? Então o sacrifício de Cristo, se a gente se volta para outras práticas, a gente acredita que se entregar o dízimo, se eu fizer outras práticas religiosas, vou louvar, vou levantar a mão, estou orando, eu me entrego a essas práticas religiosas, e são essas práticas que estão purificando o meu coração, que estão me fazendo bem, que estão me encaminhando. Isso é idolatria. Você está se afastando de Jesus. Muita gente entra nessa mecânica religiosa e acha que, se participar do ritualismo, de ser uma pessoa religiosa, ela vai receber o presente de Deus, ela vai receber até a salvação. Há até algumas denominações que se dizem cristãs que acreditam dessa forma. E o que Paulo está fazendo aqui, dia após dia, né? Falando através da palavra de Deus, tanto aqui quanto nas outras cartas, é apontar para Cristo. Tudo é feito em Cristo, é por meio de Cristo que todas essas coisas aqui acontecem. Na sequência do texto, olha o que acontece no capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Estão vendo? Eles estão voltando ao que Paulo vai reclamar em outras cartas, né? Como Colossenses, é o rudimento do mundo, as filosofias mundanas, ideias estranhas ao Evangelho, ideias estranhas a Jesus. E aí ele diz, no capítulo 3, verso 20, ressaltando que a lei, o fato de ter existido a lei, ela não invalida a promessa, e que tudo é realizado através de Jesus Cristo. Ora, um mediador não é de um só, mas Deus é um só. É Deus quem produz, é Deus quem realiza a salvação. E aí ele segue no capítulo 3 e o verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada.
A lei teve um papel preparatório do povo, ou como a palavra aqui dirá, talvez na sua tradução esteja assim, no verso 25, mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião ou ao pedagogo. Ele vai usar a imagem aqui da herança, no capítulo 4. Digo, porém, o seguinte: durante um tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, porque ele está sob a tutela desse pedagogo, ele está sob a tutela desse mentor, então ele não toma suas próprias decisões, ele tem que ter essa orientação, como aconteceu com o povo de Israel. O Senhor Deus colocou na sua lei o que eles deveriam vestir, o que eles deveriam comer, como eles deveriam cortar o cabelo, quando deveriam cortar o cabelo e quando não deveriam, qual tipo de corte. Não tinha asa delta no Antigo Testamento não, gente. Tem a galera que hoje gosta, né? Vai para o salão e faz a barba assim, faz desse jeito, passa em casa, passa pomada. Os caras que têm barba reformada, né? Tem toda uma coisa assim para preparar, porque senão ela não fica bem apresentável, não é? No Antigo Testamento não tinha isso. Então Deus orientou todas as coisas da vida, para homens, para mulheres, para jovens, adultos, crianças, velhos. O Senhor Deus orientou todas as áreas da vida do seu povo. Aqui, depois da vinda de Jesus Cristo, a gente não precisa mais da lei, porque tudo se realiza em Cristo Jesus. E ele continua, no verso 8 do capítulo 4. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses. Aí agora ele está falando justamente da condição dos Gálatas, que por natureza não são deuses, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos? Então, esse é um problema que vai aparecer vez por outra na igreja. É a gente voltar a esses rudimentos, voltar a essas coisas passadas, a saudade da cebola do Egito, a saudade de um prazer pecaminoso que a gente viveu. Porque por um momento, mesmo depois de convertidos, o inimigo vai nos tentar e vai trazer essas ideias à nossa memória. Fazer, lembra antigamente como é que você curtia? Não tinha... Aí, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas conversando com outros irmãos mais experientes, é comum a gente justificar o nosso próprio pecado racionalizando, né? Dizendo assim, poxa vida, eu trabalhei o dia inteiro, tô assim totalmente esgotado, eu mereço esse prazer. E aí a gente acaba abrindo o nosso coração para práticas pecaminosas. Pensa o seguinte, se aquilo que você está vendo, se aquilo que você está fazendo, você não pode ver, não pode fazer, ou aquilo que você fala, Jesus se escandalizaria estando ao seu lado? O filme, série, a música que você ouve, a tua linguagem, se Jesus estivesse do seu lado, ele daria um ok, ele fala assim, é isso aí meu filho, ele ia te dar um tapa nas costas e falou, é isso aí, você é fera. Se ele não está fazendo isso, se a tua primeira resposta, você vai saber, imediata, é não, então isso aí está te escravizando, deixa isso de lado. O que importa? Assistir um filme, um vídeo, um rios que seja, um negócio que vai te fazer pecar, que vai trazer à sua memória e aos seus olhos uma visão pecaminosa. Deixa isso para lá, larga isso, né? Ideias que são tão sedutoras, filosofias, psicologias, sociologias, fenomenologias, seja o que for, a logia que for, se isso não te faz crescer em Cristo Jesus, se isso não te edifica, não é o tipo de coisa na qual você vai se aprofundar, amém? Vamos seguir. Vamos para Efésios. Gálatas, a gente demorou um pouquinho mais, porque Gálatas deu o formato para a gente daquilo que vai aparecer aqui em várias outras cartas, não é? Aqui em Efésios, a salvação é pela graça. Paulo vai enfatizar ainda mais o papel de Jesus Cristo na salvação. Não depende de obras, não depende de nenhum de nós. O tema principal, seu propósito aqui, é a unidade e o papel da igreja, o propósito da igreja em Cristo. Paulo ele destaca o plano de Deus para unir todas as coisas em Cristo e a posição elevada da igreja como corpo de Cristo. E ele também vai enfatizar a vida cristã prática, incluindo a unidade, a santidade e os relacionamentos interpessoais, não é?
Logo no capítulo 1, ele deixa bem claro, verso 20: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E aí no capítulo 2 ele continua com o tema da salvação pela graça, verso 8: porque pela graça vocês são salvos. Aí já está o meu texto preferido. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tudo bem? Agora presta atenção num detalhe maravilhoso. Eu passei muitos anos, mais de 10 anos, na igreja evangélica, ouvindo muito esse texto. E por causa da minha imaturidade, eu não entendia muito bem. Porque ele falava: é pela graça que vocês são salvos mediante a fé, não vem de vocês, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E eu ouvia continuamente na igreja: a salvação é pela graça, é pela fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não preciso fazer obra. Acabava que a minha reação na minha imaturidade era essa: então eu não vou fazer obra para ser salvo, já sou salvo. Esse é o problema da gente ler pela metade os textos, da gente se contentar com uma pequena porção da palavra. E aí a gente se depara, vai chegando mais para frente, a gente vai lá, Tiago fala aquela coisa de fé e obras. Tiago está falando para a gente mostrar a nossa fé pelas obras, e Paulo está falando que a salvação não é pelas obras. E, meu Deus, existe uma contradição aqui, Quando a gente não tem atenção devida ao texto bíblico, vem uma outra pessoa e fala assim: está vendo? Paulo está dizendo que a salvação não é pelas obras, e Tiago está dizendo que é pelas obras. A Bíblia tem contradições. Não tem contradição nenhuma. Basta a gente ler o versículo seguinte, olha aí o verso 10 do capítulo 2. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meu Deus do céu, não existe igreja de Jesus Cristo infrutífera, não pode existir. Olha o que Paulo está falando aqui, inspirado por Deus para a gente tem que praticar boas obras, não são elas que nos dão a salvação. E o que Tiago fala na sua carta não é nada demais, é só para a gente mostrar a fé que nós temos através das obras, porque a fé sem obras é morta, ou seja, não existe fé em Cristo Jesus que não queira se expressar através de obras. Não existe crente que diga assim: eu amo a Jesus, e fique de braço cruzado. Ele vai querer demonstrar isso fazendo um feijão no final de semana de treinamento, levando um chá especial para o irmão, fazendo um pão para o lanche dos outros, estendendo a mão para um estranho, abrindo a sua casa para um estranho para receber a célula. Não estou falando das pessoas da igreja, estou falando assim, que a gente faz isso, né? A gente convida aqui, quem é você? Nunca te vi. Você já tem célula? Não. O que é célula? Célula é isso. Quer ir na célula lá em casa? A gente faz isso. A gente conhece um estranho, não é? Pode ser na igreja, a gente fica até mais seguro, né? Se veio à igreja, de repente está interessado em Jesus, né? Não sei. Mas a gente faz isso no meio da rua também. Por quê? Por quê? Que a gente vai chegar para um estranho no meio da rua e falar: não, lá na igreja tem célula e tal. Por que você não vai lá em casa? Lá em casa? Aí a pessoa até acha estranho, né? Mal conhecer a pessoa, já está me chamando para ir para a casa dela, meu Deus do céu. As pessoas não sabem receber esse carinho de Deus, não sabem, mas nós estamos aqui para mostrar isso. Como? Através das obras. A salvação não é pelas obras, mas Deus separou para cada um de nós obras que cada um de nós deveremos realizar. E no reino de Deus não tem aquela história assim: ninguém é insubstituível.
que é outra forma de dizer assim, você é descartável. O pessoal gosta de falar muito isso no trabalho, né? Você é descartável. Vou dizer assim, ninguém é insubstituível. No reino de Deus todo mundo importa. Jesus deu a vida por mim, Jesus deu a vida por você, deu a vida por nós. Você acha que isso é pouca coisa? Isso é muita coisa. E aí Deus separou uma obra especial para cada um de nós. Você acha que as pessoas que vão lá para o Kids, né, estão lá na salinha de 2 anos, aguentando aquele, que o pessoal chama, né, Terrible 2. Em inglês fica bonito, né? E em português eu traduziria assim como 2 demoníaco. Os 2 anos, essa fase de 2 anos, gente, meu Deus do céu, é assim, meu filho grita, fala, eu quero água, você dá água, eu não quero, aí não toma água, ele quer, não sabe o que quer, dá carrinho, não dá carrinho, tudo que ele ama você entrega para ele, tudo, tá aqui sua mãe, ele não quer mamãe, quero papai, aí tá aqui papai, não quero papai, quero mamãe. As pessoas sem Cristo Jesus vivem no mundo esse eterno 2 anos, que é rebeldia, é caos, não sabe o que querem, estão confusas. A pessoa sem Cristo vive assim a vida inteira. Aí você acha que a pessoa que vai para o Kids, para cuidar de 2 anos, você acha que não é Jesus que está chamando ela para isso? Você acha? Eu vou pedir hoje a Deus, Senhor Deus, toca o coração dos irmãos aqui, os teens estão precisando de voluntários também. Vamos lá, que Deus toque o coração, porque olha só, ninguém vai por prazer aguentar pré-adolescente. Gente, você não consegue 30 segundos de atenção. Eu contei no relógio, eu conto 30 segundos. Eu falo assim, peraí, gente, vamos lá. Aí o pessoal faz. Então, o outro já começa com uma conversa aleatória. Hoje estava lá de manhã falando de Pedro. Pedro foi andar, o que ele fez? Negou Jesus. O que ele fez? Jesus falou, vai para trás de mim, Satanás. Aí está seguindo, aí daqui a pouco começam, não, porque lá em casa eu comi uma pizza ontem. Eu falei, volta para Pedro. Não, porque eu lembrei, tio, não teve aquele negócio do lençol que ele falou comer. Ontem eu comi uma pizza que parecia o lençol lá da visão de Pedro. Quantas vezes que a gente não age assim também, de maneira aleatória? Paulo, em todas as cartas, ele está chamando a nossa atenção para Cristo Jesus. Ele está mostrando aqui que Jesus é quem nos chama. Ele separou uma obra para cada um de nós. Então qual é a obra que Deus entregou na sua mão? E você deve se perguntar, estou realizando essa obra? Eu disse sim ao chamado de Deus? Disse sim à vocação? Porque o esforço de Paulo aqui, se você acompanhar o texto, olha o que ele fala no capítulo 3, que é um outro trecho que eu gosto muito aqui. No capítulo 3, no verso 17. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Paulo está falando assim, vocês vão conhecer todas as dimensões do amor de Deus. Largura, comprimento, altura, profundidade, todas as dimensões do amor de Deus estão reveladas em Cristo Jesus. E é isso que move o nosso coração. Ele continua. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E aí ele continua no capítulo 4, falando da unidade em Cristo. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito,
como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E aí ele vai dizer, alguns são chamados apóstolos, outros para serem profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Qual é a vocação que Deus entregou para você? Qual foi o lugar que Deus separou para você no mundo, para que você realize a obra dele? Ele chamou você, não foi à toa, ele chamou você para que realize a obra, para que você faça, cumpra o chamado. E aí na sequência do texto, na sequência da carta, o que a gente vai ver é o apelo de Paulo dizendo assim: abandonem a velha natureza e renovem-se pela transformação da vossa mente. Ou seja, a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão, o nosso modo de pensar vai influenciar no nosso modo de agir. Então todos os dias nós precisamos conformar o nosso modo de pensar, nosso modo de agir a Cristo Jesus. Por isso que ele diz, sejam meus imitadores. 5, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Agora me diz você, qual o seu texto preferido aqui de Efésios? Quem tem um texto preferido de Efésios? Levanta a mão e fala. Fala, Vila. Efésios 6:10. Vamos lá, Efésios 6:10. Quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele continua, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Muito bom. O que mais? Mais alguém? Alguém ia começar a falar aqui. 6:13, na sequência. Então vamos juntar o 12 também. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tinha mais alguém aqui que fala? 3:20, volta um pouquinho, 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, isso tem música também, não sei se vocês vão saber cantar, tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Amém? Então, grava um outro textinho aí para você saber como agir com o irmão da próxima vez. Paulo, aqui nesse capítulo 5, ele dá uma série de orientações práticas, vai falar para os maridos, para as esposas, vai falar para os filhos, vai falar para os mestres, e aí, só que você tem que entender todo esse trecho à luz do verso 21, olha para o verso 21, capítulo 5, verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Por que a mulher vai se sujeitar ao marido? Por que o marido vai tratar bem a mulher? Estão todos sujeitos a Cristo, submissos a Cristo, e assim como somos submissos a Cristo, estamos sujeitos uns aos outros no temor de Cristo, para atender às necessidades uns dos outros. Amém? Vamos a Filipenses. A verdadeira alegria é no Senhor. Quer ver um exercício muito bom de você fazer, que você consegue fazer na Bíblia de papel e na Bíblia digital você não vai conseguir fazer isso bem? É você pegar aquela canetinha especial, tá? Mas pega caneta mesmo, não pega aquele Lumicolor, não, que tem uns que estraga o papel Bíblia. Aquele de cera funciona bem, mas esse negócio de pegar e ficar só pintando assim, ó, não tem efeito na sua mente para você gravar. Então usa a canetinha. Você pode fazer, já vou te dar a dica, em Filipenses, você vai marcar todas as vezes que aparecer a palavra alegria
ou uma palavra relacionada à alegria. Gozo, regozijo. E aí você vai perceber por que alguns vão chamar de Filipenses da carta da alegria. Paulo a todo momento está chamando a atenção dos filipenses para isso. Ele agradece, ele se regozija. Estou feliz por vocês, filipenses. Estou feliz pelo que Jesus está fazendo comigo. Estou feliz pela obra. Vou me alegrar e quero me alegrar ainda muito mais. E vocês também, alegrem-se em Cristo Jesus. E vou dizer mais, alegrem-se mesmo, se alegrem em Cristo Jesus. O tom da carta é esse. Se você não faz esse exercício, eu acho difícil você entender o que Paulo está falando aqui, o que Deus está falando aqui com a gente. Por quê? Porque a gente vai ler assim, né? Vai ler igual aqui, um pessoal que gosta. Paulo a Timóteo, servos de Cristo Jesus, todos os santos em Cristo Jesus. Inclusive, bicho, adoro o canto gregoriano. Estudei isso, estudei história da igreja, acho lindo, maravilhoso. Mas olha só, a nossa leitura da palavra não pode ser robótica, não pode ser robotizada, porque é um coração vivo, pulsante em nós. E Paulo, quando escreve, ele escreve do fundo do seu coração, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava fervendo na alma dele. E aí quando a gente lê esse texto, a nossa alma precisa ferver também. O Espírito Santo de Deus tem que se mover em nós. Isso daqui não é um livro qualquer, não é um texto qualquer, é a palavra viva de Deus. Então faz esse exercício, lê Filipenses marcando assim, toda vez que aparece a palavra alegria, e você vai ver como que isso vai fazer diferença na tua leitura. A partir do verso 3, ele já diz assim, dou graças a Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Olha que coisa maravilhosa você fazer uma oração por alguém, orar por alguém com alegria, ter a satisfação em Cristo Jesus de orar por aquela pessoa. E ele continua, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa da confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Outro exercício, você pode ver essa expressão, participantes. É muito interessante como nas cartas de Paulo, e isso vai aparecer também na primeira carta de Pedro, como os apóstolos percebiam que eles, fazendo parte agora do reino de Deus, eles são agora, sendo uma nova criatura, Cristo vivendo neles, eles participam da eternidade. Mesmo a vida que a gente vive agora aqui no tempo, passado, presente, futuro, né? A gente vendo essa passagem de tempo, nós vivemos com a vista na eternidade. E o que Jesus fez? Nos tornou participantes, desde já, do momento em que entrou na nossa vida, participantes da eternidade, participantes da obra de Jesus. Ele foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Em Cristo Jesus, nós fomos também vivificados, somos vivificados com Ele, porque Ele foi vivificado por Deus. Ele foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com Ele. Então toda a obra de Jesus, nós nos tornamos, por causa de Jesus, participantes dessa obra. Aquele que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Jesus quem nos leva à plenitude, é Jesus quem completa a obra, ainda que a gente falhe, ainda que a gente tropece, é Ele quem realiza a obra. Amém? Na sequência aqui do texto ele vai falar das suas prisões e como, mesmo estando preso, algemado, ele vai falar no verso 18, capítulo 1, mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei, não importa a circunstância. Não tem um outro hino assim também? Quem se arrisca a cantar? Clóvis não começou a cantar aqui para dar chance a vocês, que ele não importa a circunstância.
Tem esse. Muito bom, muito bom. Ó, pastor Henrique não vai gostar não, hein? Que eu tô fazendo coral aqui, ó. Brincadeira, ele vai gostar, mas ó, quem tem a visão tem os chamados. Os irmãos vão ter que chegar junto, hein? Vão ter que chegar junto. Vamos fazer um coral, gente? Aí, Carlito. Carlito tá ali assim, yes. Yes. Quem tem a visão tem o chamado. Depende só da gente. Só depende da gente, hein? Ó, ano que vem, vamos fazer um coral de Natal aí, pessoal. Para esse ano não dá mais tempo. Vocês querem? Não, corta esse trecho depois, por favor. Brincadeira, tá, gente? Todo mundo aqui ama música, ama louvor, pelo amor de Deus, tá? Por favor. Eu faço essas brincadeiras para acordar vocês. Depois do almoço é difícil, tá? Olha o que acontece na sequência do texto, né? Paulo fala no verso 21 assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, somente uma pessoa com profunda intimidade com Deus para afirmar isso. Eu confesso a vocês que eu repito esse texto, repito, para que isso se torne na minha vida uma verdade indubitável. Mas eu confesso que eu tenho medo. Confesso. Eu hoje me sinto mais seguro até por estar aqui na Igreja Oceânica. Se Deus resolvesse me chamar, eu tenho certeza que Ele há de cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Mas o meu desejo é que eu permaneça aqui, vendo meus filhos crescer. Eu peço a Deus essa graça. Senhor Deus, me dá aí essa graça, que eu possa ver todo o milagre que o Senhor Deus fez, dando 2 filhinhos a mim e a minha esposa, a minha e a Bruna, vendo eles crescendo fortes, corajosos, amando a Jesus, amando a igreja. A gente quer estar aqui, mas que seja a nossa motivação o serviço a Deus. Porque nem mesmo Jesus teve a preocupação de fazer a sua própria vontade. Mas o que o capítulo 2 de Efésios nos diz, de Filipenses nos diz? Verso 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Somos capazes de sermos obedientes até a morte? Por nós mesmos não, gente, não, mas em Cristo Jesus sim. Em Cristo Jesus sim. Você tem que crer na obra de Jesus na tua vida. A transformação, a mudança que Jesus fez no seu coração não é à toa. Eu por mim mesmo não vou poder dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pode me levar, Senhor. Tem até um irmão aqui da igreja que teve uma vez que, isso é verdade, tá? Um irmão aqui da igreja, ele passou muito mal em casa e estava assim: eu estou na azul, estou levando. E aí ele falou assim: me leva, Jesus, pode me levar, Senhor. Aí a esposa puxava ele: não, agora não. Espera, agora não, estou aqui sozinha com você, pelo amor de Deus. Será que a gente tem essa disposição? Tem essa disposição real? Você pode sentir medo, você pode sentir insegurança de dizer isso, mas eu quero te dizer: joga essa insegurança e esse medo sobre Jesus. A obra é dele, é ele quem efetua, todas as coisas. Amém? Se ele se esvaziou, que a gente se esvazie também, e a gente siga a orientação de Paulo no verso seguinte, no verso 12: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olha que coisa interessante, quando Paulo fala aqui: desenvolver a sua salvação com temor e tremor, o verbo aqui no original, algumas traduções dizem assim: operar.
é um verbo que no grego, ele tem um detalhe especial, que é aquela ação que somente você pode fazer. É uma ação particular, não é uma ação coletiva. É uma ação particular que cada um de nós vai fazer. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E aqui no meio do capítulo vocês vão ver quantas vezes que ele vai falar também da alegria, quanto que eu estou contente. E aí no capítulo 3 ele volta, quanto ao mais, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. E aí no verso 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. No original a palavra ainda é mais pesada, como algumas traduções vão traduzindo, é como esterco. Considerei todas as coisas como lixo, como refúgio, como sem valor nenhum, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Todas as coisas você considerou como lixo para ter somente Jesus Cristo? Ou será que a gente fica ainda apegado a coisas mundanas? Seja um objeto, seja uma ideia, seja uma posse, seja um plano pessoal, o quê? O que é que você tem se apegado que não tem feito, não tem deixado você manter o foco absolutamente total em Cristo Jesus? E aí eu imagino que o texto preferido de vários irmãos aqui em Filipenses pode ser aquele texto de Filipenses 4:13. Isaías já falou ali, não o Isaías do Antigo Testamento, Isaías nosso irmão aqui. O que diz Filipenses 4:13? A galera mais nova, se não está sabendo esses textos, pode passar a saber, hein? Começa a ler. Isso é vitamina espiritual. Agora, vamos entender por que Paulo está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Exatamente. Tem que ler os versos anteriores. E aí ele vai dizer, eu aprendi a conviver, para resumir, com toda e qualquer situação. Eu vivo feliz tendo muito, eu vivo feliz tendo pouco, eu vivo feliz tendo comida, vivo feliz não tendo comida. Ele vive feliz nas perseguições, ele vive feliz no conforto. Posso todas as coisas, eu posso suportar, eu posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Vejam que a palavra aqui sugere que Paulo permanece em Cristo. Então a condição para nós superarmos todos os desafios, todas as coisas, suportarmos todas as coisas, é permanecer em Cristo. Estar naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Fora de Jesus, nada. Em Jesus, tudo. Amém? E aí vejamos. Eu nem passei, desculpe, gente. Então só Filipenses, a alegria em meio às provações, né? E Paulo escreve para encorajar os filipenses a permanecerem firmes na fé, dando essa ênfase toda na alegria em Jesus, a alegria no Evangelho, superando todas as coisas. Colossenses, a supremacia e a suficiência de Cristo. Texto glorioso, texto maravilhoso aqui em Colossenses, é o hino cristológico, que já aparece logo no começo. Em Colossenses, a tônica é sobre Jesus Cristo, a supremacia e a suficiência de Cristo, né? Paulo aqui está combatendo heresias que estavam surgindo na igreja de Colosso, reafirmando que Cristo ele faz isso, combate essas heresias, reafirmando que Cristo é o Criador, é o sustentador, é o Salvador, Ele é plenamente suficiente para a salvação de todo aquele que crê.
Então ele exorta os cristãos a viverem conforme essa verdade. Como ele diz no verso 23, se é que vocês permanecem, no capítulo 1, verso 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vejam, em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, nós morremos para os rudimentos do mundo. É a expressão que ele usa aqui para se referir a essas ideias estranhas ao Evangelho, né, que há pouco tempo a gente até meditou sobre esse texto, falando dessas filosofias, sabedorias humanas. E aí ele vai falar, ele vai criticar o falso exercício espiritual. A gente tem uma palavra para isso, ascese, é uma palavra bonita, né? Significa exercício em grego, mas em português acabou se tornando uma palavra específica para se referir a práticas que exercitam o espírito. Não estão exercitando o corpo, mas o espírito. Tanto que a figura do asceta é aquele cara super espiritual. Só que Paulo demonstra aqui que essas coisas que são praticadas exteriormente, elas não produzem mudança no coração. E elas não têm efeito para a salvação, elas não têm efeito na transformação da nossa vida, elas não têm efeito para nos levar para mais próximo de Jesus Cristo. Elas podem ter uma aparência de santidade, uma aparência de sabedoria até, mas só serve para aqueles que querem se envaidecer. Olha como eu sou espiritual. Eu lembro de uma situação triste em que uma irmã testemunhava da outra falando assim, fulana de tal, ela acorda de madrugada para orar. Pô, e aquela irmã era uma irmã amarga, reclamava pra caramba, disseminava fofoca, não tem efeito nenhum. Você pode acordar 3 horas da manhã para orar, todo dia. Mas o que você está orando? A quem você está orando? Você está se submetendo a Jesus? Tem pessoas que são super espirituais, podem até saber muito da Bíblia, saber até os meandros técnicos da Bíblia, mas vive conforme Jesus? Isso aí é que é definitivo. Por isso que Paulo, aqui no capítulo 1, verso 13, ele já aponta, ele já vai falar para os colossenses o seguinte, vocês estão com esse problema aí, e vou dar logo a solução para vocês. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. E ele continua falando, chamando toda a nossa atenção para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Um fabricante de tenda, um fazedor de tenda, chamado por Deus para escrever essas coisas lindas, maravilhosas, que vão ser lidas por quase 2000 anos depois. Só Deus pode fazer essa obra. Só isso daqui já é um sinal tremendo do poder de Deus, a preservação desse texto, dessa poesia maravilhosa em homenagem a Jesus, chegando até nós. Então, se nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, nós morremos também para os rudimentos do mundo. Então é Jesus quem ocupa todo esse lugar da nossa vida. Não existe um espaço reservado no nosso coração para Jesus. O nosso coração é todo de Jesus. Amém? Então não reserve também um espaço de tempo na sua agenda para Jesus. Jesus tem que dominar a sua agenda inteira, no seu dia a dia.
Assim como os colossenses estavam sendo enfeitiçados, enganados pelos rudimentos do mundo, por filosofias humanas e pelos costumes humanos, nós também precisamos ficar alertas, porque somos levados por isso também. Não, eu vivo uma vida muito séria, eu preciso resolver esse problema aqui do trabalho. Eu vi um pastor exortando os pais, né, os homens, né, de sua igreja, falando assim: que tipo de pai você é? Você é aquele que está sim em casa, mas você garante o sustento e você acha que isso é o suficiente? Você está sempre na internet? Você não dá atenção à sua família, embora você esteja lá? Você está sempre mexendo no seu carro, mexendo alguma coisa no computador? Você está sempre envolvido muito com o trabalho? Assim como um pai pode se tornar dessa forma para os seus filhos, a gente pode agir assim com Deus. Não, estou sempre muito ocupado, isso aqui é muito sério, Senhor. Isso aqui é muito sério. Estou em vários empregos, estou fazendo várias coisas, Senhor. Daqui a pouco eu leio a Bíblia, daqui a pouco eu oro. Em 24 horas a gente não teve tempo para parar 5 minutos. Gente, conta no relógio que vocês vão ver como passa rápido. 5 minutos para orar e ler a palavra. E nem isso é o suficiente, a gente sabe, mas quantos de nós estão se deixando levar por esses rudimentos do mundo? E aí a gente passa um dia inteiro sem ler a palavra, um dia inteiro sem abrir a palavra, mesmo que seja no nosso celular. A gente tem a Bíblia no celular. Quantos de nós vão e voltam para o trabalho e a gente não ouviu 5 minutos da palavra no aplicativo? Quantas vezes que isso não acontece durante a semana? Pensa aí nessa última semana, quantas vezes que você deixou passar um dia, pelo menos, que você não fez uma oração decente com Deus? A gente pensa que os problemas aqui dos Colossenses são só deles, são nossos. Esse problema está aqui, ó. A solução é se voltar para as coisas do alto. É o que ele vai contar no final do capítulo 2 para o 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas que são do alto. E assim continua. Verso 5 ele fala: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Abandonem também igualmente, verso 8, todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Cristo é quem promove essa união e a superação de todos esses problemas aqui. E Ele já nos deu toda essa vitória. A gente não precisa ficar fazendo força, a gente não precisa ficar inventando solução, Ele já deu o caminho. E aí, como a gente pontuou, né, você vai reparar como no final aqui de Colossenses, aqui a partir do verso 18, principalmente do verso 18 do capítulo 3 e parte do capítulo 4, ele dá uma série de orientações práticas. Esposas, façam assim; maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa; filhos, em tudo obedeçam seus pais; pais, não irritem seus filhos; servos, obedeçam em tudo seus senhores. E assim ele continua. Senhores, no capítulo 4, tratem os seus servos com justiça e igualdade. Ele está falando para todo mundo. Exortação, orientação prática não falta. O que falta é a gente obedecer imediatamente a Jesus. Amém? Amém. Vamos a Tessalonicenses. Tanto a primeira quanto a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses apresentam um teor apocalíptico, fala das últimas coisas. Aqui em 1 Tessalonicenses, a volta de Jesus é a tônica, né? E aí a esperança do retorno de Cristo aparece ao longo de toda a carta. Paulo, ele consola, que encoraja os Tessalonicenses em meio à perseguição, exortando-os a uma vida santa, amorosa, enquanto aguardam a segunda vinda de Cristo. Por isso Paulo vai dizer duas coisas que a gente precisa fazer sem cessar aqui nessa carta. Uma vocês já até comentaram, qual é? A gente tem que fazer sem cessar, não pode parar nunca. Orar sem cessar. A outra coisa, ele anuncia aqui no capítulo 2, no verso 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que
Ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, incessantemente a gente vai dar graças a Deus por meio da sua palavra. A gente tem que orar incessantemente, dar graças a Deus incessantemente. E aí outra coisa que aparece aqui maravilhosa em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele vai falar da nossa progressão em Jesus. Ele exorta os Tessalonicenses assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Progredir aqui, no popular, a gente acaba pensando assim: vou progredir, e a gente só pensa nisso, né? Em andar, em caminhar para frente, é ou não é? Alguém tem uma ideia diferente aqui? Progredir, não é? Só estou caminhando. Porém, o que Paulo está querendo dizer aqui é que vocês devem extrapolar todas as medidas. Esse progredir aqui, nosso professor de grego depois dá os detalhes, tem esse sentido de você extrapolar todas as medidas, ou seja, avançar superando todos os limites. Ou seja, progredir em Cristo Jesus é você não se contentar com o que você fez ontem. Ontem você orou 5 minutos, leu um capítulo da Bíblia, hoje você tem que orar 10, hoje você tem que caminhar 2 capítulos. A gente não faz isso no esporte. Caramba, essa semana sabe quanto está meu pace? Sabe quanto está meu pace? A gente não faz isso, a gente não sente orgulho. A gente tem que sentir o orgulho de progredir em Cristo Jesus. Sabe para quantas pessoas eu falei de Cristo Jesus hoje? Não vou dizer que a gente vai ter que ficar se orgulhando, tá? Chegar na igreja, porque vai ser ridículo, né? Aí, viu, o pastor Nean falou, né? Fui e voltei de ontem para hoje, adivinha para quantas pessoas eu falei de Jesus? 10. Já saí daqui da igreja, foi assim, eu conheci irmão, não foi. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Jesus te ama, vai aqui na minha igreja, vem aqui. Não estou falando disso, tá bom? Mas a gente precisa reconhecer essa satisfação, uma coisa maravilhosa que seduziu meu coração quando eu vim para a igreja oceânica. Aquele culto de oração que começou, estava 7, 8 anos atrás, humildezinho ali naquela salinha do Kids. Hoje o culto de oração começa aqui. Eu vinha semana após semana, aqueles irmãos falando para mim, porque hoje eu falei de Jesus para uma pessoa, hoje falei para Jesus uma pessoa. Um irmão apareceu lá, veio outro, a gente falou, evangelizamos ele. Chegou um cara lá, estava doidão, não queria saber de nada. Eu falei, mandei Jesus para cima dele. Eu queria aquilo. Aquilo impactou meu coração. Eu vim de uma outra igreja onde não existia isso, não existia esse fervor, essa paixão por Jesus. É isso que tem que estar ardendo no nosso coração, para que a gente transmita. Progredir em Jesus é isso, extrapole todas as medidas, avance cada vez mais. E ele não fala só aqui no capítulo 4 não, ele fala um pouco mais à frente. Vejam só, verso 9: quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos a vocês a que progridam cada vez mais, extrapolem cada vez mais todos os limites e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Você quer mais orientação prática para a sua vida? Levanta, vai trabalhar, arruma um trabalho, coisa que os pastores, às vezes, os líderes, supervisores vão ter que dizer para os liderados, para os mentoreados, para os discipulandos, não é? Levanta, cara, vai estudar, vai trabalhar. Paulo está falando aqui. Você acha que essas coisas não têm nada a ver com o mundo espiritual? Tem tudo a ver. Progredir em Cristo Jesus é progredir em tudo, extrapolar todos os limites para realizar aquilo que Deus nos vocacionou, que nos chamou, como ele diz, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação.
Ele fala aqui no verso 7. Deus nos chamou para essa obra. Se você não está realizando isso, se você está fazendo qualquer coisa que é menos do que isso, você precisa rever seus parâmetros. Amém? E aqui, os sinais em 2 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, Paulo comenta a respeito de alguns sinais dos últimos dias, né? Ela tem um teor ainda mais apocalíptico. E aí ele vai fazer também algumas correções a respeito do retorno de Cristo, né? Paulo ele esclarece os equívocos sobre o dia do Senhor, afirmando que ainda não havia chegado e que certos eventos precederiam a vinda do Senhor. Ele também encoraja os tessalonicenses, os cristãos aqui, a perseverarem no trabalho e na fé. Lá no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, alguns irmãos abandonando a fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, ou seja, o anticristo. E aí ele continua no verso 13 do capítulo 2. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E aí no verso 17, que Deus, o Senhor Jesus Cristo, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. O Senhor Deus nos escolheu, Ele nos separou. O tempo que nós vivemos é um tempo perigoso, um tempo que odeia Jesus, as pessoas não querem saber de Jesus, alguns vão entender que o anticristo mesmo, o fim está próximo e vários sinais têm acontecido, só que de fato a gente não sabe a data disso, mas o que importa para nós como povo de Deus é que a gente ande em santidade, a gente ande na vocação que o Senhor Deus nos chamou. Como a gente enfatizou agora há pouco, o Senhor Deus separou cada um de nós para isso, separou uma obra especial para cada um de nós. Qual é a obra que você tem realizado? Você tem feito a vontade de Deus? Paulo fala aqui para que nós devemos viver em ordem, em conformidade com Cristo Jesus, e é assim que a gente tem vivido, nessa esperança da vinda de Jesus, nessa esperança do retorno de Deus, do Filho de Deus. Ou a gente tem andado pelo mundo distraído, porque aqui a gente nem recebe muita perseguição. Será que a gente tem buscado muito mais confortos nessa vida do que servir a Deus? O que a gente tem feito com o nosso tempo diário? O que a gente tem feito com a nossa hora devocional? O que a gente tem feito com as programações da igreja? Será que a gente deixa de vir à igreja por qualquer peso, por qualquer preocupação, por qualquer cansaço, e a gente deixa de ser renovado por Cristo Jesus aqui? Como é que a gente tem vivido diante de Deus? É importante que cada um de nós reconheça aquilo que tem feito diante de Deus e se conserte, siga as exortações de Deus aqui em cada uma dessas cartas. A gente viu, por exemplo, para alguns destaques finais para terminar, em Gálatas, a gente vê o reforço da centralidade. Paulo reforça a centralidade do Evangelho, da graça. E aí dentro da história da redenção ele destaca a justificação, que não é pelas obras da lei, mas é pela fé em Cristo. Em Efésios,
A gente vê o plano eterno de Deus de reunir todas as coisas em Cristo, como a gente viu no capítulo 1. E a igreja é o povo redimido de Deus, igreja formada por nações de todos os povos, porque o projeto de Deus é reunir todos numa nova família. Em Filipenses, nós vimos que o papel de Cristo como Redentor humilde, aquele que se esvaziou, é para nós muito mais do que um modelo, é para nós uma ordenança de vida, para que a gente ande em humildade, para que a gente ande em castidade, em santidade. A redenção é mostrada ali como não apenas transformando um indivíduo, mas todo um povo, para que a obra de Deus seja realizada. Em Colossenses, a gente viu que a supremacia e a suficiência de Cristo como Criador, como Redentor, é o centro de toda a história da redenção. E é em Cristo que é realizada a plenitude, tanto da nossa vida em Deus, quanto da vida da igreja e de todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses, fala da esperança da volta de Cristo. Dentro da história da redenção, o retorno de Cristo. E a gente aguarda isso em esperança, em segurança, que aí, para nós, vai ser um novo clímax da história redentiva, a volta de Jesus. E em 2 Tessalonicenses, corrigindo os mal entendidos sobre a volta de Jesus, Paulo vai reforçar que a consumação da redenção é um evento futuro, que a gente não sabe qual é a data, mas sinais acompanharão. Então Paulo apresentou que a vitória definitiva de Cristo sobre o mal é realizada pelo próprio Deus, foi realizada na cruz e já está desde a eternidade realizada. E aí ele exorta cada um de nós a caminharmos em ordem conforme essa obra, conforme essa mensagem. E aí que cada um de nós, sabendo da vocação, o chamado que recebeu de Deus, a gente caminhe dessa forma. Amém?